Então, boa noite a todos, são 7 horas e 40 minutos. Aqui hoje é o dia 17 de março de 2021. Estamos dando início a uma aula. Nós vamos tratar aqui de conteúdo, mais uma vez, né, de penal. E acredito que hoje dará tempo de tratar de penal e daquele conteúdo de processo do trabalho e direito do trabalho também, tá? Caso não seja possível, não tem problema, a gente trata em uma aula posterior. Mas acredito que vai dar tempo sim. Beleza? Bom, nós vamos encontrar as questões de direito penal, algo bem fácil, como sempre, tá? Lembre-se, né, que o Brasil adotou a teoria finalística do crime, né? Nós não adotamos outra teoria, então, tripartite aqui, você tem a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, tá? Então, veja bem, um fato típico é aquele que tem uma conduta, seja ela dolosa ou culposa, né? Nós temos que verificar os elementos do crime, os elementos são as palavras descritas no tipo penal, os elementos objetivos são as palavras escritas, os elementos subjetivos é o próprio dolo ou a culpa, né? E aí nós temos o elemento por excelência subjetivo, que é o dolo, por exceção, que é a culpa. Nós temos o nexo de causalidade também, que há a junção de uma causa com outra causa, essas causas concorrentes, as causas efetivas. E temos também o conhecido iter criminis. No iter criminis você trabalha com arrependimento posterior, já falamos sobre ele, né? Sobre arrependimento eficaz, sobre desistência voluntária e tentativa, né? Branca, vermelha, cruenta e incruenta, tá? E nós temos as ilicitudes, pessoal. A ilicitude é tudo aquilo que você leva em consideração quando você analisa o que está previsto aqui na primeira parte da teoria do crime, aí você verifica, se estiver presente, eu verifico se não existe alguma coisa que exclua a ilicitude. Porque a ilicitude, ela já existe por si. Se você praticou uma conduta dolosa ou culposa que tenha previsão legislativa, realmente é um fato típico, você já praticou algo ilícito, que já está previsto no Código Penal como sendo algo errado de ser feito, ou algo ilícito, tá? Então, a ilicitude já se presume, tá? Ela já se presume. Se você fez um fato típico, consequentemente ele é ilícito, tá? Isso é uma coisa meio que natural. E depois você verifica o quê? Às vezes existem causas que vão excluir a ilicitude. Então, a excludente da ilicitude é legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Tá? São situações que excluem a ilicitude, porque a ilicitude já se presume quando você faz um fato típico, né? Realmente com uma conduta dolosa, culposa, né? Existindo um nexo de causalidade, certo? Iniciou os atos executórios, são coisas que você já tem como sendo pressuposto da ilicitude. Então você já sabe que aquilo que foi feito de acordo com o Código Penal é ilícito. Só que às vezes você faz o que está escrito no Código Penal, mas não vai ser punido. Por quê? Porque às vezes você está no exercício regular de um direito seu, no estrito cumprimento de um dever legal. Aqui nós temos o artigo 301 do CPP, as menções sobre a possibilidade de qualquer do povo prender alguém numa situação flagrancial e a autoridade policial devendo fazer a apreensão. Tá? Nós temos aqui situações em que o povo vai estar no exercício regular de direito. Né? Qualquer do povo pode prender. E a autoridade policial deve prender. Tá? Então, é estrito cumprimento de um dever legal. Aqui é um exercício regular de um direito. Nós temos também o oficial de justiça que entra na residência, né, para penhorar algum bem. Então, isso também são situações, né, que excluem a ilicitude de subtração de coisa alheia móvel. Se o oficial de justiça entra na sua casa, né, e pega coisas suas, o que nós vamos ter? Uma subtração de coisa alheia móvel. Ele está com dolo de subtrair? Sim. Ele quer levar embora? Ele quer levar embora. Ele praticou realmente os elementos descritos no tipo do artigo 155? Sim. Ele subtraiu coisa alheia móvel para si? Para si não, foi para outrem, não foi? Foi para outrem. Foi para aquela pessoa que está com processo de execução lá no juízo civil, certo? Então, ou no juízo trabalhista. Então, houve sim uma subtração de coisa alheia móvel para outrem, por meio de um dolo, com intenção. Existe nexo causal, tá? Só que ele está amparado pelo estrito cumprimento de um dever legal. Certo? A mesma coisa acontece, gente, com a legítima defesa e com o estado de necessidade. São situações também mais conhecidas por todos nós. Tá? A legítima defesa, você tem a recíproca, que não se aplica, mas nós vamos falar sobre isso, sobre a sucessiva, que se aplica, sobre a futura, que não se aplica, sobre a real, que é a básica que a gente conhece, a real, e sobre a putativa, que é aquela que a gente imagina, que a gente não tem certeza. Então, a legítima defesa, ela é algo que você pode imaginar que está numa situação de risco e você vai ter a possibilidade de ter o amparo da legítima defesa. Você imagina que alguém veio matar você, mas na verdade que o cara não está vindo te matar, está vindo pedir perdão. A legítima defesa real é o cara está vindo te matar. A legítima defesa futura, um cara promete que vai te matar. Cara, se ele promete que vai te matar, você tem que procurar as autoridades policiais, tá? Então você não pode se valer da legítima defesa futura, tá? Não pode se valer da legítima defesa futura. A recíproca pode, a recíproca não pode, a sucessiva pode, tá? O que é a recíproca? A recíproca é quando você tem ali
um duelo de duas pessoas para resguardar a própria honra, né? Se um matava o outro, antigamente, tinha ali a legítima defesa, excludente da ilicitude pela legítima defesa. Muito embora o cara tivesse praticado o artigo 121, né, ele não iria ser condenado. A legítima defesa sucessiva é aquela que acontece em uma situação em que você parte-se do pressuposto que era uma legítima defesa errada, só que ela acaba se tornando uma situação de legítima defesa correta a ser feita. Se eu dou um tapa na sua cara e você vem me agredir, eu não posso reagir, eu não posso dar um tiro em você, porque a sua agressão é uma agressão justa. Agora, se eu dou um tapa na sua cara, você vem me agredir, e você continua me agredindo, eu caio no chão, você continua me agredindo, meus atos já estão cessados e você continua me agredindo, agora sim eu posso me valer da legítima defesa. Essa é a legítima defesa sucessiva. Tudo bem? Beleza? Bom, maravilha, pessoal. Falei. E a única coisa que vai perguntar na sua questão não é nada desse monte de coisa aqui. Né? Vai perguntar o seguinte, né? Se um cachorro fugir, tá? Se um cachorro fugir e você vier a matá-lo, né? O caso do cachorro. Se você vier a matar o cachorro, vai ser legítima defesa ou vai ser estado de necessidade? Né? Aqui depende, né? Estado de necessidade foi na fuga do cachorro, fuga, tá? Legítima defesa é o caso de atiçar, né? O dono atiçou o animal. Tá, aí o animal é uma mera extensão do corpo humano, tudo bem? Aí nós temos uma legítima defesa, beleza? Fácil como tudo na língua portuguesa, tranquilo? Gente, uma coisa bem legal sobre legítima defesa também, ontem nós tratamos um pouquinho da linha do tempo do processo penal, né? Imagine que isso aqui, existe uma notícia de um crime, um inquérito policial, o Ministério Público ele oferece a denúncia, o juiz recebe a peça acusatória, há uma citação, uma resposta à acusação, independentemente de qual seja o procedimento, na resposta à acusação você pede a absolvição sumária, né? Existe essa absolvição sumária aqui. Depois virá audiência de instrução, debate, julgamento. Se tudo isso aqui for um crime doloso contra a vida, você acaba com o PAD. Né? O PAD é a pronúncia, absolvição, desclassificação e impronúncia. Pronúncia é encaminhar o cara para a segunda fase do júri, a absolvição é deixar o cara solto, desclassificação é fazer uma pronúncia aqui, mas mudando o nome do crime, né? Uma desclassificação imprópria. E também nós temos uma desclassificação própria, que é aquela que encaminha, né? Muda de homicídio doloso para homicídio culposo. Você sai do tribunal do júri e vai para a vara criminal. Tá? Entenda, gente. Aqui nós também temos uma absolvição sumária. Essa absolvição sumária aqui é aquela que é dada neste julgamento da audiência de instrução lá de um crime doloso contra a vida, que é diferente dessa absolvição sumária aqui. Essa daqui, deixa eu até trocar a cor aqui. Essa que está em amarelo, aqui em alaranjado, essa absolvição sumária é uma que acontece em qualquer crime. Em qualquer crime vai acontecer isso aqui. Você pede na resposta à acusação que a excludente, né, do crime, a dirimente da culpabilidade, né? Você pede aqui a tipicidade, licitude, culpabilidade, ou artigo 107 do Código Penal. Tudo que você pede aqui na resposta à acusação vai embasar uma absolvição sumária, tá? Embasa uma absolvição sumária, inclusive em extinção da punibilidade. Mesmo quando há uma prescrição, o nome que se dá na resposta à acusação é absolvição sumária, tá? Agora entenda, veja bem, que coisa importante aqui. Essa absolvição aqui também tem o nome de absolvição sumária, tá? Mas é a absolvição sumária da primeira fase do júri que acontece na audiência de instrução, debate e julgamento, que tem relação, sim, né, com o tribunal do júri, que passou de uma resposta à acusação infrutífera e teve a necessidade de vir aqui, inclusive havendo alegações finais. Então, veja bem, são momentos diferentes, pessoal, tá? Você cometeu um crime em uma data que vai dia 3 de janeiro de 2017. O juiz recebeu a denúncia dia 3 de fevereiro de 2017. A resposta à acusação foi apresentada, no dia 4 de março de 2019. A audiência de instrução aconteceu quando? Aconteceu em que? No dia 10 de julho de 2020. Tá vendo? O tempo está passando aqui, não são dias iguais, são dias diferentes. Tá? São dias diferentes. Ó, esse aqui é um dia, esse aqui é outro dia, esse aqui é outro dia, esse aqui é outro dia. Tá? O tempo está passando. E na resposta à acusação, você alegou a absolvição sumária. Só que nada impede também de você pedir. E é o nome que se dá à absolvição dada na primeira fase do júri, a absolvição sumária. Tá? Você pode pedir também. Agora, o que isso tem a ver com a legítima defesa, Rafael? Uma coisa muito importante, tá? Que é o seguinte: quando eventualmente você alegar a sua inimputabilidade nas alegações finais, vamos supor que se alegue a inimputabilidade, né? Você diz que não tem desenvolvimento mental completo, então não deveria ser condenado, sim, é absolvido impropriamente a aplicação como medida de segurança. Isso você pode pedir, e o juiz pode conceder absolvição sumária quando esse é o único pedido. Sendo o único pedido, pode absolvição sumária, certo?
pode ser absolvição sumária. Agora, se você pedir a inimputabilidade, se você eventualmente na alegação final pede a inimputabilidade mais legítima defesa, aí não pode absolvição sumária, certo? Não pode absolvição sumária. Muito importante isso daqui e é fácil como tudo na língua portuguesa, certo? Maravilha, pessoal. Muito importante isso daqui. Acredito que vocês não tenham dificuldade para entender o que eu disse, né? Se eu coloquei aqui os momentos, pessoal, vai se acostumando, procure entender o que está acontecendo, que você começa a perceber a linha do tempo do processo e não tem tanta dificuldade com a resolução das questões, tá? Isso é muito importante. Uma vez que você vê, depois você revê, e você entende que é um ato processual atrás do outro acontecendo, até que exista aquilo que é exigido da sua cabeça, saber o conteúdo ou não, para acertar a questão, tá? Então, eu falei um monte de coisa aqui, e de tudo que eu falei aqui, deixa eu ver se vocês entenderam. Nós começamos aqui só mencionando uma parte de direito penal, em que eu trouxe aqui, né, um pouco da legítima defesa, certo? É quando você repele injusta agressão, usando moderadamente dos meios ali disponíveis, tá? Isso é uma legítima defesa, tudo bem? E aí eu acrescentei aqui uma ideia para trazer dentro da logística da absolvição sumária, tá? E trouxe a tal da inimputabilidade, que é algo sempre que a gente pode apostar na possibilidade de vir a ser exigido na prova da OAB. Tudo bem? Beleza? Maravilha? Fácil como tudo na língua portuguesa isso daqui. Tranquilo? Vamos ter uma questão também, né, que ela vai tratar do seguinte teor. Vamos lá ter a possibilidade da análise de um furto qualificado. O furto qualificado, é possível você acumular furto qualificado com furto privilegiado? Tá? Então, será que é possível? Eu vou falar aqui a parte difícil, mas eu quero que vocês consigam entender. É possível sim, pessoal. Quando que será possível? Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça. Será possível a aplicação do privilégio mesmo nos furtos qualificados quando a qualificadora não for de ordem subjetiva? Fala, não entendi nada que você falou. Tem que entender. A qualificadora de ordem objetiva é uma qualificadora que não é de ordem subjetiva. Fala, eu não sei nem o que é qualificadora. Eu não sei nem o que é subjetivo e objetivo. Subjetivo, pessoal, é aquilo que não é objetivo. Ah, que ótimo, Rafael, entendi. O que é objetivo? Objetivo é o quê? Uma escalada. Uma escalada é uma coisa objetiva. Você consegue ver uma escalada, certo? Existe algo, não existe subjetividade na escalada. Quando você arromba uma porta, não existe subjetividade em arrombar a porta. A porta foi arrombada, é uma coisa objetiva. Você está vendo a qualificadora. Tá? Agora, o que é uma coisa subjetiva? A confiança que existe entre você e o seu empregador. Isso é uma coisa subjetiva. Então, quando a qualificadora for de ordem objetiva, é possível a aplicação do privilégio. Lembre-se, pessoal, o que é o privilégio, Rafael? O privilégio nada mais é do que a diminuição de pena na terceira fase da dosimetria. Então, é possível a aplicação do privilégio, mesmo se for um furto qualificado? Sim, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Se você olhar e analisar o artigo, né, do Código Penal, que trata dos assuntos que estamos mencionando aqui, você há de verificar que não tem dificuldade, gente. Ó, o artigo aqui, ele tem um preceito primário, dentro do artigo 155, né, a pena de 1 a 4 anos. Esse é o preceito primário do furto. Olha só, veja bem. Furto, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pena de 1 a 4 anos. Agora, veja bem, a pena é qualificada, ou seja, você muda para 2 a 8 quando o crime é cometido, com destruição, rompimento de obstáculo, abuso de confiança, fraude, escalada, destreza, emprego de chave falsa, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Tá? Se for a qualificadora subjetiva do abuso de confiança, você não vai ter o benefício do privilégio aqui da previsão do parágrafo 2º do artigo 155. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Veja, o que está escrito aí? Está escrito, pessoal, exatamente aquilo que a gente fala até enjoar aqui, que a redução de pena fracionária acontece o que? Na terceira fase da dosimetria da pena. Gente, lembre-se, furto privilegiado, ele é diferente do princípio da insignificância. Quando eu falo de princípio da insignificância, eu paro aqui, ó, no comecinho, veja bem, ó, nós temos aqui a teoria do crime, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Quando eu tenho o princípio da insignificância, eu tenho aqui uma atipicidade material. Muito embora eu tenha subtraído coisa alheia móvel a hora que eu peguei um shampoo no mercado, isso foi, sim, feito de acordo com o que está escrito no artigo 155, mas a mínima ofensividade da conduta, a ausência de perigo da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão ao bem jurídico provocado, isso aqui vai acarretar o quê? Necessariamente, né, o princípio da insignificância. E esse princípio da insignificância, ele mata aqui no começo o crime. Acaba aqui, ó.
Se acabou aqui, eu não vou nem chegar a analisar a dosimetria da pena, porque para que eu chegue na dosimetria, eu tenho que passar pela primeira, segunda, terceira, os 3 elementos do crime. Depois que eu tenho a culpabilidade, eu vou punir, aí que eu vou para a dosagem da pena. A dosagem tem primeira fase, segunda fase e terceira fase da dosimetria da pena. Quando eu mato o crime pelo princípio da insignificância, não existe dosagem de pena alguma. Você acabou ali. Agora, o princípio da insignificância aplica-se ali, né, até, digamos assim, uns R$100, princípio da insignificância, né? Salvo se for descaminho, que é até R$20 mil, tá? Descaminho até R$20 mil. Contrabando não tem princípio da insignificância, a não ser que você traga um medicamento para você mesmo utilizar, né? Que venha a ser um medicamento proibido aqui no Brasil, mas pudesse ajudar a sua saúde, no caso de uma doença que você possuísse e não tivesse um medicamento legalizado aqui no Brasil. Então, o princípio da insignificância, o princípio da insignificância, veja bem, pessoal, é isso que eu estou dizendo, vai matar aqui a teoria do crime. Agora, o furto privilegiado, ele fica aqui, ó, ele fica aqui. Existe crime, sim. O cara pegou uma coisa que custa 200, 300, 400, 500, 600, 700 reais, 800 reais, né? Aí o juiz, verificando que o cara é primário, a coisa de pequeno valor, ele pode reduzir a pena na terceira fase da dosimetria, tá? Mesmo se o furto for qualificado, desde que essa qualificadora não seja de ordem subjetiva, como o abuso de confiança. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Agora, uma coisa bem interessante, pessoal, é lembrar também a respeito, né, do crime impossível. A questão que vocês já estão cansados de ouvir falar a respeito é quando o cara abusa da confiança do empregador, pega o cartão de crédito desse empregador e faz um saque lá de R$1.000. Aí vem uma mensagem no celular do empregador e fala, pô, alguém fez um saque de R$1.000. Eu vou o quê? Eu vou cancelar o cartão agora, né, para que não aconteça o segundo saque. Aí ele cancela o cartão, né, cancela até a conta, e aí o réu, né, o agente, ele tenta fazer o segundo saque. Ele tenta pela segunda vez. Veja bem, a primeira vez ele conseguiu? Sim. A primeira vez foi furto simples ou furto qualificado? Foi qualificado, porque ele abusou da confiança. A segunda vez ele conseguiu? Não. Ele tentou? Ele tentou. Mas você pune a tentativa quando o meio é ineficaz? Não. Você não pune a tentativa quando o meio é ineficaz. Então, muito embora ele tenha tentado na segunda vez, tá, ele não será punido. Por quê? Porque a segunda vez é crime impossível. Porque você não pune a tentativa quando? Não se pune a tentativa quando? Não se pune a tentativa quando? Ou seja, aconteceu a tentativa, mas é uma tentativa inidônea, tá? Não acontece nada com a tentativa quando o crime é impossível pela absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto. Tudo bem? Maravilha, fácil como tudo na língua portuguesa. Acredito que não tenhamos dificuldades sobre este conteúdo aqui. Certo, pessoal? Maravilha. Tá? Ó, uma coisa bem importante aqui que vocês irão encontrar também é uma menção que eu sempre falo, né, aproveitando que eu estou aqui na dosagem da pena e tudo mais. Veja, pessoal, após a dosagem da pena, né, você vai para quê? Você dosou a pena, agora você tem a pena concreta. Com a pena concreta, o que você faz? Você verifica se tem benefícios a serem aplicados, como o 44, né, do Código Penal. Se não for possível o benefício do 44, que é substituir a privação da liberdade por uma restrição de direitos, você verifica se tem como suspender a pena, tá? E depois, se não tiver como suspender a pena, você vai verificar o regime, se é fechado, se é semiaberto ou se é aberto. Tudo bem? Ó, isso que eu mostrei para vocês aqui agora. Está claro? Vocês têm dificuldade com isso aqui, gente? Ó, eu tenho dificuldade. Tá, você pode ter dificuldade com os detalhes, mas está fazendo sentido? Você tem aqui a teoria do crime, onde você analisa as coisas que devem acontecer, vai para a teoria da pena, tem primeira, segunda e terceira fase, você dá uma olhada para ver o que está acontecendo. Tá? Isso não é difícil de você acompanhar. E aí depois você aplica aquilo que é necessário. Teoria do crime e teoria da pena. Não temos dificuldade nisso. Depois que você dosa a pena, a dosagem é verificar quanto tempo o cara vai pegar de cadeia. Depois que você dosou a pena, o que você faz? Verifica se é possível aplicar algum benefício para ele. Nós temos benefícios do artigo 44, que é um benefício relacionado a quê? É um benefício relacionado à substituição da pena privativa de liberdade por uma restrição de direitos. A privação da liberdade é mandar o cara para a cadeia, chilindró. Restrição de direitos não é chilindró. O que é restrição de direitos, Rafa? Olha só. Nós temos aqui o artigo 43. O que é restrição de direitos? Prestação pecuniária, perda de bens ou valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade. Rafael, se eu estiver prestando serviço à comunidade e não cumprir, pode revogar o benefício da restrição de direitos e mandar para a cadeia? Claro que pode, sem problema algum. Tá, você vai para a cadeia. E é isso que acontece. Se você não respeitar a prestação de serviço à comunidade, você vai para a cadeia? Vai sim. Imagina que você trabalha numa loja, né, vai na Gucci ou, sei lá, na Schutz, e aí você vai pegando um pouquinho de cada vez. Toda semana você pega uns R$100, R$200. A hora que você vê, você pegou 12, 13 mil reais. Você nem viu onde foi o dinheiro, você gastou os 13 mil, não fez nada com ele e está nas tuas costas uma fumada dessa. A empregadora descobre e aí
tem um processo crime contra você e você é condenado, assim, né, a uma pena de 2 anos e 8 meses de reclusão. E o juiz olha para o caso concreto, verifica que você é primária e fala o seguinte, ó, essa moça, ela fez cagada. Só que, veja bem, eu acho que eu vou restringir alguns direitos dela. Eu vou fazer ela prestar serviço à comunidade. Ela vai varrer rua, ela vai ajudar numa creche, ela vai ajudar num asilo, ela vai prestar serviços à comunidade. Aí você cumpre. Você cumpre 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas. Você cumpre 360 horas. Você cumpre mais horas ainda, vai, muitas e muitas horas. Cada hora que você cumpre, retira 1 dia de prisão que você fosse cumprir na cadeia. Então o juiz coloca lá 720 horas de prestação de serviço à comunidade. Nossa senhora, trabalhar muitas e muitas horas. Tá, beleza. O que você faz? Se você descumprir, você vai poder ir para a cadeia, tá? Quando você não cumpre a prestação de serviço à comunidade, você pode ir para a cadeia. Tudo bem? Eu acho que isso é fácil de ser entendido, tá? E não temos dificuldade em entender isso daqui. Olha só, limitação de fim de semana também, né? Não pode sair de final de semana. As penas restritivas de direitos, elas são autônomas. Significa o seguinte, que se você estiver cumprindo as penas restritivas de direitos, é como se você estivesse cumprindo a pena privativa de liberdade. Ou seja, se isso vier a acontecer, nós temos aqui necessariamente, havendo a revogação do benefício, que você não cumpra a integralidade da pena privativa de liberdade, e sim apenas aquilo que remanescer, aquilo que sobrar. Tudo bem? Bom, vamos lá. Gente, ó, eu estou dizendo algumas coisas aqui e talvez você fale assim, Rafael, é muita coisa, eu não estou conseguindo acompanhar o raciocínio. É porque eu estou falando de coisas, né? Às vezes quem está vendo pela primeira vez, eu estou falando de coisas aqui que elas estarão onde? Deixa eu colocar aqui um negócio que é melhor. Elas estarão no seu simuladinho que você virá a fazer. Então, veja bem, eu vou mostrar aqui a questão para você dar uma olhadinha, e aí a gente continua aqui para você verificar o que eu estou dizendo, tá? Vamos lá, o que eu falei aqui, na verdade o que eu misturei, pessoal, não é que eu quis misturar tanto o conteúdo, é que eu só queria trazer aqui e eu entendi que existia uma lógica para juntar. Eu aproveitei que eu falei da teoria do crime, falei da teoria da pena e eu juntei as coisas, olha só. Aqui vai ter uma questão que fala sobre Gabriel. Gabriel foi condenado a uma pena por falso testemunho e pegou 3 anos de reclusão. Regime inicial aberto, substituiu a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos. Então aconteceu o que está escrito aqui no artigo 44 do Código Penal com ele. O que está escrito aí, Rafael? Está escrito que ele tem benefício de, ao invés de ficar na cadeia, ter a restrição de alguns direitos. Quando que isso acontece, Rafael? Quando a pena privativa de liberdade for não superior a 4 anos e não tiver violência ou grave ameaça. Tá, esse é um requisito para a aplicação do benefício da PPL pela PRD. Tudo bem? Ele não pode ser reincidente específico também. Aqui está escrito somente reincidente doloso, tá? Mas não, tem que ser reincidente específico. Se ele for reincidente, ele tem direitos também. Já tratamos disso muitas e muitas vezes. Então, recomendo que você vá assistindo às aulas aos poucos, mas eu estou dizendo aqui, para você ter direito à PPL pela PRD, o que você precisa? Crime sem violência ou grave ameaça até 4 anos. Pode ser reincidente? Sim. Ou seja, furto e estelionato, 2 condenações, pode ter o benefício? Pode. Mesmo sendo doloso? Sim. A não ser que seja uma reincidência específica. Furto com furto, você não tem esse benefício. Tudo bem? Você vai ter lá a restrição de direitos, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Se você descumprir a prestação de serviço à comunidade, pode perder o benefício e ir para a cadeia? Sim, pode perder o benefício e ir para a cadeia, sem problema algum. Tudo bem? Agora, o que eu quero dizer? Como a pena é autônoma, você vai só cumprir o remanescente. Tá? O que significa remanescente? Veja bem. Vamos supor que você tenha pego aqui, né? 2 anos e 8 meses. Cara, se você já cumpriu restrição de direitos referentes a 1 ano e 4 meses, significa que você não vai descumprindo o benefício, né, descumprindo as regras, as condições para ter esse benefício, você não vai ter que cumprir os 2 anos e 8 meses de novo. Você não vai ter que cumprir. Você vai ter que cumprir somente o remanescente. Se você já cumpriu 1 ano e 4, vai ter que cumprir só o quê? Somente mais 1 ano e 4 meses, tá? Somente o remanescente, porque isso é uma pena o quê? Autônoma. As penas restritivas de direitos, elas são penas autônomas. Então, enquanto você as cumpriu, você terá o benefício, né, da compensação das penas, tá? Não está difícil isso daqui. Voltando para a questão, então. O que está escrito na questão? Opa, não sei por que eu coloco aquele negocinho recortado, se depois toda hora eu erro aqui, nesse recorte. Ó, veja bem, após cumprir o equivalente a 1 ano da pena aplicada, Gabriel ele deixa de cumprir a prestação de serviço à comunidade. Ao ser informado sobre tal situação pela entidade beneficiada, o juiz da execução de imediato converte a restrição de direitos em privação de liberdade, determinando o cumprimento dos 3 anos. Ó, isso aqui está errado, porque ele já tinha cumprido 1 ano. Concorda? Ele já tinha cumprido 1 ano de prestação de serviço à comunidade. Ele descumpriu, agora só faltam 2. Só faltam 2, tá? Isso aqui é importante. Isso aqui é a logística e não é difícil a gente entender o que está escrito aqui. Tudo bem? Beleza? Agora, olha só que coisa legal. Nós vimos aqui a teoria do crime, não vimos? Vimos, ó. Eu vi essa teoria do crime aí, e aí o que nós temos? Ó, na teoria do crime, você tem
a obviedade, né, de verificar se existe um crime, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Depois você dosa a pena para ver quanto tempo o cara vai pegar de cadeia. Na primeira e na segunda fase, o juiz está vinculado à pena abstrata estabelecida pelo legislador. Só que depois que você faz as contas, nós temos o que aqui? Os benefícios. 44, 77. Tá, você verifica. Se não for possível isso aqui, porque existiu violência ou grave ameaça, você ainda pode tentar o quê? A suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena é um benefício aplicado mesmo com violência ou grave ameaça, cujas penas sejam no máximo de 2 anos. Aí você tem a possibilidade da suspensão condicional da pena, tá? Gente, entenda. Quem é que concede esses benefícios aqui? Esses benefícios são concedidos pelo juiz da execução ou são concedidos pelo juiz da instrução? Gente, quem é que concede esse benefício aqui? Acompanhe o meu raciocínio. Rafael, não entendi o que você perguntou. Então, presta atenção. Eu falei sobre a linha do processo, expliquei aqui, né, que tem a teoria do crime, você verifica se existe um crime, depois você vai ver a dosagem da pena, e agora eu pergunto para você, quem é que vai estabelecer o benefício da suspensão da pena ou o benefício da PPL pela PRD? Quem que vai? É o juiz da execução ou é o juiz da fase de conhecimento? Da instrução, é da instrução, do conhecimento. Por que não é da execução? Porque não tem execução aqui ainda. Não tem execução aqui ainda. Não tem execução provisória da pena. O único caso de execução provisória da pena que veio agora com a lei anticrimes é quando o cara é condenado acima de 15 anos no tribunal do júri. Não tem execução provisória da pena, somente execução definitiva, tá? Então, nesse caso que eu estou mencionando aqui para você, nós não temos execução provisória. E quem concede benefício é o cara da instrução, tá? É o cara do processo de conhecimento. Agora, quem revoga o benefício? Quem revoga? Quem revoga o benefício? Quem revoga o benefício, pessoal? Aí é o juiz da execução, tá? Quem revoga é o juiz da execução, porque você está lá na execução cumprindo, né, essa execução, né, esses benefícios que foram dados a você. Tudo bem? Agora, uma coisa bem importante é que tem que tomar cuidado, né? Na suspensão condicional da pena, o que está suspenso? Nossa, eu gostava de fazer essa estralada que eu dava aqui, ó, na sala de aula, fazia um eco do capeta. Era super alto. Quem lembra, não sei se vocês lembram, na sala eu fazia um eco do cão, tá? Gente, então, me responde aqui agora. Né, na suspensão condicional da pena, o que é que está suspenso? Presta atenção nas palavras da língua portuguesa. O que é que está suspenso? Na suspensão condicional da pena está suspenso o que é a pena. Se está suspenso a pena, você está cumprindo pena? Não, ela está suspensa. Você está cumprindo algumas condições para que ela fique suspensa. E se você não respeitar? Se você não respeitar o quê? Você perde a pena, né? Você perde o benefício e volta para a cadeia e tem que cumprir a pena. Tá? Então essa é a regra. Tá? Essa é a regra, para você entender. Mesma coisa com o livramento condicional. Se você não respeitou o livramento condicional, você volta para a cadeia e tem que cumprir tudo de novo. Tá? Obviamente que existem exceções, nós tratamos em outras aulas sobre isso, mas eu quero que você entenda a lógica aqui. Só quero que você entenda a lógica, tá? Ó, a PPL pela PRD, enquanto você estiver cumprindo, está excluindo o tempo de pena. Depois que você deixou de cumprir, né, se você não respeitou, cara, você não vai cumprir tudo de novo. Agora, na suspensão da pena, você vai cumprir tudo. Se você não teve o benefício, né? Se você não teve o benefício de cumprir tudo certinho, você não vai ter extinção da punibilidade. Veja bem, na suspensão condicional da pena, se você pegou 2 anos de reclusão e você cumpre certinho as condições, ao término dos 2 anos, o que vai acontecer com você? Vai estar extinta a sua punibilidade pelo cumprimento da pena. Agora, se no curso desses 2 anos, se no curso do período de prova, você faz merda, você volta para a cadeia e tem que cumprir os 2 anos inteiros. Mesmo se você já tinha cumprido 1 ano e 11 meses. Se você já tivesse cumprido 1 ano e 11 meses, também iria voltar para a cadeia. Fel, tem mais informações aí que você não está passando. Eu sei que tem. Mas acontece que na minha lógica aqui, nas questões que vão ser aplicadas, não serão cobradas as lógicas que eu não estou mencionando agora. Tá? Existem outras coisas. Tá? Existem sim a revogação obrigatória do benefício, a revogação facultativa do benefício. Tá? Perdeu o período ou não perdeu o período. Mas eu estou aqui didaticamente, é importante entender a diferença entre a PPL pela PRD e a suspensão da pena. Por isso que eu estou aplicando e ensinando somente isso, dessa forma aqui agora. Tá? Quando eu falei de livramento condicional, quando eu falei de suspensão da pena, eu expliquei de outra forma lá. Eu disse que às vezes o cara perde tudo, às vezes ele não perde tudo. Mas aqui eu estou explicando uma lógica para você entender o quê? Que quando a pena está suspensa, se o cara fizer cagada, ele volta para a cadeia e tem que cumprir a pena que estava suspensa. Isso é diferente da PPL pela PRD. Porque quando você troca a privação da liberdade por uma restrição de direitos, aí você estava cumprindo alguma pena. Tá? Ficou confuso o que eu falei, pessoal? Espero que não. Rafael, ficou confuso, não entendi porra nenhuma. Então, hora que você puder, você reassiste esse pedacinho aqui e me pergunta de novo. Mas aqui o foco era você entender, era que ficasse bem claro que existe uma diferença aqui, né, entre suspensão da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Tudo bem? Beleza? Aí nós vamos ter aqui as alternativas que depois vocês podem trabalhar em cima das mesmas. Tranquilo? Bom, maravilha, pessoal. Outra questão que vocês vão encontrar, não acho que tenho que me desprender muito tempo para explicar, mas olha só,
vamos ver, muitas vezes, eu sempre falo isso e explico tudo de novo, né? Toda vez eu falo isso, eu não vou ter blá, 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 e eu falo tudo de novo, ó. Não, olha só, entenda, o que você tem na teoria do crime? Você tem lá, aquilo que eu mencionei agora há pouquinho, ó, nós vimos aqui o quê? Você viu aqui a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Aqui nos elementos, nós temos alguns erros sobre as elementares, né? Existe também o erro do tipo. O erro do tipo tem o erro do tipo essencial e o acidental. Tá, o essencial é aquele que, se for desculpável, consequentemente, não há punição, há exclusão do crime, há tipicidade, né? E não existe punição alguma. Agora, se for um erro do tipo acidental, o erro do tipo acidental é aquele em que foi somente um acidente, mas o cara responde por aquilo que ele queria. Ou pelo erro na execução, aberractio ictus, aberractio criminis, aberractio causae, ou erro in persona, né? Nesses 4 erros aqui, que são os erros acidentais, o cara responde como se ele tivesse atingido aquilo que ele pretendia. Então, o que é aberractio ictus? Quando você mira e erra na pontaria. Tá? Você vai responder como se você tivesse acertado a pessoa que você pretendia. Se você quiser matar uma mulher pelas condições femininas e matar um homem, o homem vai morrer. Você vai responder por feminicídio. Certo? É simples, isso e fácil como tudo em língua portuguesa. Mesma coisa, se você queria matar uma criança, errou, acertou um adulto, você vai ter agravante da pena por ter matado criança, tá? Porque você está em erro acidental e você responde como se você tivesse alcançado o que você pretendia. Veja bem, imagina que uma mãe no estado puerperal, ela entra até o berçário e queira matar o próprio filho, e cata uma criança e esgana e mata essa criança. Quando ela enforcou a criança, ela está errando a pontaria? Não, ninguém enforca a pessoa errando a pontaria. Vou enforcar você, eu pego e passo reto assim, enforcando aqui do lado, aqui não, eu tô vendo, né? Só que a criança está enforcando, está sendo enforcada, beleza. Então, existe erro na execução? Não. Existe o quê? O erro sobre a pessoa. Ela está errando o tipo de pessoa que ela queria atingir, mas ela responde como se ela tivesse atingido a pessoa pretendida, tá? Então ela vai responder sim por infanticídio. Ela irá responder sim por infanticídio, sem problema algum. Tranquilo? Fácil como tudo em língua portuguesa. Quer responder por infanticídio? Responder por infanticídio é você cometer um crime, é um homicídio, na verdade, um infanticídio, só que um homicídio privilegiado. É uma mãe que, por conta da ebulição hormonal no corpo, ela acaba tendo uma atitude que ela não teria normalmente. Então, ela tem o benefício ali, né? É como se fosse um homicídio privilegiado, né? Mas não está no rol do artigo 121, mas é entendido como um homicídio privilegiado. Tudo bem? É uma forma de um homicídio privilegiado, a pena é bem pequenininha, certo? Beleza? Então, isso é o que nós temos sobre o erro sobre a pessoa. Agora, o que pergunta? Na verdade, é uma questão maravilhosa que eu gostaria que vocês raciocinassem lá, mas eu também não quero deixar de mostrar a questão, porque, veja bem, é uma questão que tem tanto raciocínio aqui e eu não queria deixar de mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui a questão, porque tem muita coisinha aqui de raciocínio legal, né? Então, eu sei que vocês irão fazer depois, né? Mas aí vocês já têm um objetivo, né? Se você errar essa questão depois, você fala assim, Rafael, eu não mereço viver, né? Você fala, puta que pariu, vou fazer caminhada que eu ganho mais. Então, porque eu estou mostrando a questão para você não pode errar, né, gente? Depois que você viu a questão, você não pode errar. Mas, ó, vamos lá. Só quero que você veja aqui o que está escrito. Junta muita informação legal, ó. Regina dá à luz ao seu primeiro filho, Davi, logo após a realização do parto, ela mata, sob o estado ou influência do estado puerperal. Lembrando, pessoal, que estado puerperal, né, é uma elementar do crime ali, e se é elementar do crime, se comunica. Ou seja, um homem pode ser coautor ali no crime, né, de infanticídio, tá? Porque as elementares subjetivas se comunicam, tá? Então, a qualidade do estado puerperal é da mãe, então é uma coisa que se comunica. A elementar faz parte do próprio tipo penal. Bom, no entanto, pensando em tratar-se seu filho, ela, com uma corda, asfixia outra criança, né? O Bruno. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia, com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Bom, gente, você sabe que não é homicídio qualificado, né? Mas você sabe, porque você sabe que porque você já domina a ideia do erro sobre a pessoa. Você já domina o erro sobre a pessoa. Então, por isso que você sabe que ela vai responder por infanticídio, tá? Agora, como que eu retiro a causa do aumento de pena pela idade da vítima? Ou por ser criança? Porque, veja bem, no artigo 61 do Código Penal, nós temos as agravantes da pena. Agravantes da pena são situações que elevam a pena na segunda fase da dosimetria. Então, olha só, o que agrava a pena? São circunstâncias que sempre agravam a pena. Ó, eu não grifei a segunda parte aqui, tá? Só vou grifar a primeira. Ó. São circunstâncias que sempre agravam a pena. O quê? O agente ter cometido o crime, várias situações aqui, contra criança, por exemplo, maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena. Agravar a pena é aumentar, é elevar a pena na segunda fase da dosimetria.
Agora, veja bem, isso acontece quando essa situação que foi mencionada aqui agora não esteja constituindo ou qualificando um crime, tá? Porque, veja bem, olha só, aqui, né, no artigo relacionado ao infanticídio, olha só o que você tem. Matar o próprio filho, é o descendente, né, a criança aqui. Então, veja bem, eu não posso pegar aquilo que faz parte do próprio tipo penal, que está qualificando, que está constituindo um crime, e me valer disso para agravar a pena, né? Porque senão estaria em uma situação de bis in idem. Eu estaria usando 2 vezes o mesmo fato para piorar a situação da ré, no caso concreto. Isso não pode acontecer. Tranquilo? Fácil como tudo na língua portuguesa. Fel, então, quando é que eu posso agravar a pena por ser um crime contra a criança? Quando você furta uma criança. Tá? Você furtou uma criança? Uai, vai ter agravante da pena por furto contra a criança. Certo? Você vai a elevar a pena na segunda fase da dosimetria. É um furto simples com elevação da pena na segunda fase da dosimetria da pena. Certo? Então você furtou um iPhone de uma criança. A criança tem 7 anos e tem um iPhone 70. E você não tem nem um iPhone 5 ainda. Fala, criança playboy, vou furtar essa criança. Você pega essa criança e leva o celular dela embora. Né? Um furto simples, né? Se não for tiver violência, grave ameaça, né? E aí você vai ter o quê? Agravante por ter cometido um crime contra uma criança. Tudo bem? Beleza? Então, nesse caso aqui, dessa questão, objetivamente dá para você entender e verificar o quê? Que eu vou pedir o afastamento da qualificadora, devendo Regina responder por homicídio simples? Não. Desclassificação para o crime de infanticídio, tá certo. Diante do erro sobre a pessoa, perfeito até aqui. O erro sobre a pessoa é o erro em persona. Não podendo ser reconhecido agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. É isso aqui, perfeito. Perfeito, tá? Era uma criança, então é isso mesmo. Tranquilo? A desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro na execução, nada a ver, não é erro na execução, não é aberratio ictus aqui. O cara até coloca aqui, ó, uma expressão em latim. Nossa, eu lembro que o Rafael falou alguma coisa disso, aberratio ictus, erro na execução, é isso aqui mesmo, é essa daqui mesmo, pá, e erra, não é essa daqui. Tá, é o erro sobre a pessoa, erro em persona, tá? Beleza? Maravilha. A desclassificação para infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, perfeito. Podendo ser reconhecido agravante do crime contra descendente? Não, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Ó, realmente, são consideradas as características de quem se pretendia atingir, mas não quando essa característica já é elementar do próprio tipo penal, tá? Aí você não tem essa possibilidade. Gente, eu estou dizendo muita coisa aqui. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo ou não? Estão acompanhando? Tá difícil? Eu sei que é difícil para quem nunca me ouviu explicar a diferença entre circunstâncias objetivas e subjetivas e elementares de um crime. Tá? Quem nunca ouviu falar sobre isso, talvez está confuso, porque quando eu estou explicando a matéria e no meio da explicação eu coloco uma expressão que te traz desconforto, você não consegue continuar prestando atenção na matéria. Mas é fácil o que eu estou dizendo aqui. Tá? Então, veja bem, olha só, uma coisa importante, entenda, olha só, rapidinho aqui. O que eu disse sobre elementar? Elementar são as palavras descritas do tipo penal, tá vendo aqui, ó? Aqui em cima você tá verificando, né? Os elementos são as palavras descritas no crime. Então, os elementos são as palavras. E se os elementos são as palavras, tá? Eles já constituem o próprio crime em si. E se ele faz parte do próprio crime, ele deve se comunicar àquela pessoa que vier a concorrer para esse crime. Então, entenda. Quando você comete um crime de furto, no crime de furto, se você subtrair coisa alheia-móvel de uma criança, vai ter agravante da pena. Beleza. Sem problema algum. Agora, veja bem. Só para eu não me perder aqui. Melhor, vai. Quando você comete um crime de furto, não contra uma criança, vai. Contra o seu pai, contra a sua mãe. Se você cometer um crime de furto contra seu pai, contra sua mãe, você não vai ser responsabilizado porque existe uma escusa absolutória. Só que, veja bem, o pai ou a mãe não é elementar do crime de furto. Pai e mãe não faz parte das palavras escritas no artigo 155. Então, veja bem, essas elementares não se comunicam. Desculpa. Essas circunstâncias não se comunicam. As circunstâncias que não se comunicam são circunstâncias subjetivas. O que é subjetivo? É aquilo que não é objetivo. O que é subjetivo? Pai e mãe. É subjetivo, uma coisa sua. Tá? O que é objetivo? A arma. A arma, qualquer pessoa pode andar com a arma. Então, circunstâncias objetivas se comunicam. Circunstâncias subjetivas não se comunicam. Elementares se comunicam. Então, veja bem, de novo, deixa eu dizer aqui mais uma vez. Tá? Não tem como explicar isso aqui por cima, né? Ou eu mostro tudo de novo, ou não devia nem ter iniciado o assunto, tá? Mas olha só, vamos lá. Senão não fica legal. Olha só, entenda. Nós temos aqui as palavras escritas no artigo 155. As palavras escritas aqui não se inclui a palavra pai nem a palavra mãe. Não está incluso a palavra pai nem a palavra mãe. Não está incluso aqui. Não tá, Rafael? Não, não tá. Então, beleza, maravilha. Agora, vamos lá. No artigo 121. No artigo 121 está...
agora eu esqueci de cabeça aqui, ó, 123, no artigo 123, no infanticídio, está escrito aqui próprio filho. Então, se está escrito, é elementar, é palavra do crime. As elementares se comunicam. Então, aqui, se tiver um concurso de pessoas, havendo concurso de pessoas, tá? Há a comunicação, consequentemente, você tem aqui o concorrente respondendo pelo crime de infanticídio. A mesma coisa acontece com o crime de peculato, em que ser servidor público já faz parte das elementares do crime de peculato do artigo 312 do Código Penal. Olha só, vamos lá, rapidinho. Batendo o olho aqui, Ctrl F, 312. Ó, apropriar-se quem? O funcionário público, tá vendo? Ó, funcionário público é elementar do crime de peculato. Então, consequentemente, se você cometer o crime de furto juntamente com um servidor público dentro da administração pública, a palavra não será mais furto. Vai ser o quê? Peculato. Você será um particular que responderá por peculato, assim como você também responderá por infanticídio se você estiver junto com a mãe ali praticando o crime de infanticídio com ela, porque elementares se comunicam. Agora, no caso do crime de furto, veja bem, se eu e você é minha namorada ou você é meu namorado, e nós estamos lá, né, fazendo o quê? Subtraindo o meu pai ou a minha mãe, e eles são menores de 60, eles não têm 60 anos de idade. Veja bem, eu não irei para cadeia. Eu não irei para cadeia porque eu tenho o benefício da escusa absolutória do artigo, né, 181, 182 e 183 do Código Penal. Tá? E você vai para cadeia. Por quê? Porque isso aqui é uma circunstância subjetiva. E as circunstâncias subjetivas não se comunicam. As circunstâncias subjetivas não se comunicam. Tá? Então aqui você se ferra. Eu me dou bem e você se ferra. Tá? As circunstâncias subjetivas não se comunicam. Agora, as circunstâncias objetivas se comunicam. Se nós dois vamos lá cometer o crime de furto, só que você desconfia que eu vou com uma arma, e você sabe da arma, já virou roubo, já não é mais furto. Agora é uma circunstância objetiva. Se é objetiva, você vai responder pelo crime de roubo comigo. Porque a circunstância objetiva, ela se comunica. Se for um crime de roubo com emprego de arma de fogo, existe a majorante, né? Se a arma de fogo for de uso permitido. Se for de uso proibido, né, ou restrito, a pena vai aumentando cada vez mais. Tudo bem? Beleza? Maravilha, fácil como tudo na língua portuguesa. Tranquilo? Bom, gente, tranquilo isso daqui. Sobre a absolvição imprópria, ontem eu acabei mencionando para vocês, né, nós dissemos e conversamos a respeito da absolvição imprópria, disse para vocês que aplica-se a medida de segurança e a absolvição imprópria, ela não é levada em consideração para fins de reincidência, tá? Foi falado também a respeito da... Não foi falado isso aqui, não. Bom, então vamos lá. Provavelmente, pessoal, mais uma vez, infelizmente, eu acho que eu vou acabar não conseguindo falar de trabalho, processo de trabalho. Mas é que de trabalho, processo de trabalho é tão rápido que em meia hora dá para falar tudo, tá? Em meia hora dá para falar tudo. Então eu vou ver aqui se eu consigo acabar isso aqui e falar para vocês de trabalho, processo de trabalho. Se não der tempo, eu faço outra aula, não tem problema nenhum. Tá? Eu faço outra aula, eu faço aqui sozinho e depois eu gravo, vocês assistem gravada, mas eu posso também fazer amanhã aqui, das 7h30 às 8 eu acabo também rapidinho, tá? É só para que não fique muito exaustivo, muito conteúdo exaustivo, porque a nossa proposta aqui era fazer aulas pequenas, né? Não tão pequenas, porque 1h30 não é pequeno, mas, em todo caso, com bastante profundidade no assunto que a gente tiver a oportunidade de abordar. Bom, deixa eu ver aqui, então, vamos de novo aqui para as questões, e aí eu vejo o que eu não mencionei ainda. Tá? Deixa eu trocar aqui. Não gosto quando eu demoro assim para mexer nos negócios aqui. É porque estava preparado as questões já, mas eu não estou conseguindo aqui de maneira alguma dar o Ctrl L para procurar as questões no meu arquivo. E aí eu não consegui. Tem um monte de folha e não consegui acompanhar, não consegui encontrar. Oh, vai. Essa questão aqui é boa. Bom, sobre a absolvição imprópria, pessoal, acho que é tranquilo, tá? Eu só falei que ela não gera reincidência, ontem mesmo eu já comentei sobre isso, tá? Isso é bem interessante, a gente entendeu isso. Outra coisa que não gera reincidência também é a transação penal, a suspensão condicional do processo, anistia, abolício crimes e perdão judicial, tá? Então, o que não gera a reincidência, Rafael? Mesmo se você tiver um processo em curso contra você, o que não gera a reincidência, tá? Então, deixa eu colocar aqui rapidinho para a gente verificar o que não gera reincidência, mesmo havendo um processo contra você. Se você já sofreu a condenação e tudo mais, o que não gera reincidência? Abolício crimes. Abolitio crimes não gera reincidência. O que é abolício crimes, Rafael? Quando você faz com que um crime deixe de ser crime.
Exemplo, Rafael, atentado violento ao pudor, né? Não, atentado violento ao pudor não é a situação de abolício crimes. O atentado violento ao pudor, ele foi ali acoplado pelo crime de estupro. Né? Atentado violento ao pudor era qualquer coisa que não fosse penetração do pênis na vagina. Pênis na vagina é conjunção carnal. Qualquer coisa diferente disso não era estupro, era atentado violento ao pudor. Tá? Então, abolício crimes é como, por exemplo, né, o adultério, o crime de adultério, né? Ou enganar mulher idônea, não lembro mais como é que estava escrito no antigo código, no antigo artigo do Código Penal lá. Se você ficasse com uma mulher, né, que tivesse a reputação ilibada na época, uma mulher virgem, né, enganando a mulher virgem, era uma conquista, era um crime também. Não é mais crime isso, tá? Nem o adultério, não é mais crime, abolício crimes. Então, se você cometeu adultério, na época, foi condenado, você não seria reincidente se você cometesse um novo crime após o trânsito julgado deste crime de abolício, tá? No caso de perdão judicial também, também nós não temos aqui a situação de reincidência se você vier a cometer um novo crime após ter o benefício do perdão judicial. Tá? A anistia também. Se você tiver o benefício da anistia é quando o poder legislativo cria uma lei estabelecendo que tal fato não é mais considerado como sendo crime, tá? Então, consequentemente, você também vai ter o benefício ali da não reincidência, certo? Transação penal, tá, pessoal? Transação penal é aquilo que nós vimos lá no artigo 76 do GCRIM, assim como a suspensão condicional do processo, são coisas que, mesmo acontecendo, tá, não vai ser levado em consideração o cara para fins de reincidência. É claro que, nesses dois casos aqui, o cara não pode ter o mesmo benefício no prazo de 5 anos, né? Ele não tem o benefício no prazo de 5 anos, na transação penal e na suspensão condicional do processo. Tranquilo? Lembrando que transação penal nos crimes do juizado especial criminal. Suspensão condicional do processo não precisa ser crime do juizado especial criminal. Basta que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Artigo 89 da Lei 9.099, tá? Artigo 89 da Lei 9.099, aqui, artigo 76 da Lei 9.099. Tranquilo? Fácil como tudo na língua portuguesa. Certo? Beleza, gente. Agora, vamos para uma questão aqui que é bem interessante. Essa questão aqui é uma questão boa, uma questão legal de ser abordada, tá? Olha só. Muito grande. Vem cá, presta atenção aqui. Volta aqui comigo, ó. Agora é hora de você conseguir prestar atenção, hein? Vamos juntos. Eu sei que é bastante coisa, eu vou falando, tá? E a gente vai acumulando conhecimento e fala, pô, essa aqui é muito grande, não vou nem conseguir prestar atenção nela, Rafael. Não, presta atenção sim. Se esforça para prestar atenção nesta questão aqui, tá? Vamos lá. Juntos. Enquanto cumpria pena em regime fechado, então veja bem, gente, o cara já foi condenado, tá? Antônio trabalhava numa unidade prisional de maneira regular. Após a progressão para o regime semiaberto, o apenado passou a estudar por meio de metodologia de ensino à distância. Devidamente certificado pelas autoridades educacionais, com a obtenção do livramento condicional, passou a frequentar curso de educação profissional. Olha só o que aconteceu aqui, gente. Você tem aqui duas coisas. Uma é progressão de regime e outra coisa é livramento condicional. Você verifica que são coisas diferentes? Olha só como é que são coisas diferentes. Ó, enquanto ele cumpria pena em regime fechado, Antônio trabalhava. Após conseguir progressão para o semiaberto, o apenado passou a estudar por meio de metodologia de ensino à distância, devidamente certificado. Com a obtenção do livramento, ou seja, o livramento aconteceu depois das progressões de regime. Então, entenda, gente, uma coisa muito importante. Progressão de regime não depende de livramento condicional. E livramento condicional não depende de progressão de regime. O que existe aqui é uma mera coincidência de prazos que vão acontecendo com o passar do tempo. Nossa, prazos que vão acontecendo com o passar do tempo é ótimo, né? Mas, ó, é isso mesmo, olha só, veja bem. Nós temos os regimes prisionais. Ó, regimes prisionais. Você tem o regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto, tá? Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Agora, entenda, o tempo vai passando e aí você cumpre, vamos supor que um tempo da pena, vai, sei lá, 25% da pena, certo? Depois você cumpre mais 25% da pena. Quando você cumpre 25%, você progride de regime, depois progride de regime, tá? Essa progressão ela vai acontecendo daqui para cá, isso é progressão de regime. Só que pode acontecer se você cumprir 25% da pena, você ainda não cumpriu 1/3 da pena. E 1/3 é aquilo que te dá direito ao quê? Ao livramento condicional. Vamos supor que você pegou 18 anos de cadeia e você cumpriu o primeiro aqui, o primeiro terço, né? O primeiro terço, gente, 1/3 da pena, quanto que é? 1/3 da pena são 33%, tá? Então, nos primeiros 33%, é aquilo que vai te dar o benefício de ter o livramento condicional. O livramento condicional é o quê? É ficar na tua casa. Esses últimos 12 anos aqui, você ficaria onde? Na sua casa. Casa.
Agora, quando há progressão de regime, ó, quando você vem do fechado para o semiaberto, você continua na cadeia. Às vezes você, no semiaberto, indo para o aberto, continua na cadeia. Às vezes pode acontecer uma situação de você não ter direito a livramento condicional, mas você continua tendo direito à progressão de regime. Nada impede disso acontecer, tá? Agora entenda, às vezes você está aqui, ó, cumprindo aqui 8% no semiaberto, a hora que você cumpre aqui 8% do semiaberto, ó, 8% do semiaberto, juntando com os 25% aqui em cima, você tem um total quanto? Um total de 33%. Então você vai ter direito ao quê? A livramento condicional. Ficou confuso o que eu expliquei? Ficou confuso? Uma coisa é sair do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Cara, às vezes, antes de você ir para o aberto, você já teve o benefício do livramento condicional. Você vai ficar na sua casa cumprindo algumas condições. Tá? Isso que é interessante você entender. Uma coisa não depende da outra. Tá? Claramente que a questão não abordou isso. Eu só aproveitei esse enunciado para explicar isso. Tá? Eu aproveitei o enunciado para explicar isso que eu estou dizendo agora. Tá? Por quê? Porque a questão ela trata de outras coisas. Tá? Vamos lá. Ocorre que havia contra Antônio um procedimento administrativo disciplinar em que investigava a prática de falta grave durante o período do cumprimento de pena em regime semiaberto. Se ele cumpriu uma falta grave, pessoal, interrompe-se a contagem do prazo para fins de progressão de regime, mas não há interrupção para a contagem de fins de livramento condicional. Então, o cara teria direito a livramento condicional, tá? Só que, sendo, após a observância de todas as formalidades legais, reconhecida a prática da falta grave. Preocupado, Antônio procura seu advogado. Ele está o quê? Lá na casa dele e ele procura advogado para esclarecimento sobre o tempo de pena que poderá ser remido, tendo em vista que ele trabalhou na unidade prisional. Então, será que vai ter pena remida? O que é pena remida? É pena diminuída. Remissão, com C cedilha, é a diminuição da pena. E as consequências do reconhecimento da falta grave. Vamos lá, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, o advogado, veja bem, olha só o que aconteceu comigo. Eu cumpri aqui, né? Eu cumpri aqui 33% da minha pena para conseguir ter direito a livramento condicional. Só que estava apurando uma falta grave. Eu quero saber, esses 36% que eu cumpri aqui, eu estava trabalhando. E entenda, como que funciona o trabalho? Cada 3 dias que eu estudo, eu vou remir um dia de cadeia. Cada 3 dias que eu trabalho, eu vou remir um dia de cadeia. Então, consequentemente, gente, olha que coisa legal. Se o cara está na cadeia e ele resolve estudar 4 horas por dia, ele resolve estudar 4 horas por dia e trabalhar 6 horas por dia, é um total de 12 horas, tem gente que faz isso, tá? O cara na cadeia faz isso e você aqui fora não faz isso, né? Você não tem vergonha? Toma vergonha. Ó, o cara... Rafael, mas lá ele tem motivação, ele quer sair da cadeia, né? Também você quer sair da cadeia, você quer se libertar, você quer ter o conhecimento para poder começar a advogar e trabalhar livre, leve e solto. Também você tem que ter consciência disso. O cara na cadeia faz, por que você não pode fazer? Então, se o cara estuda 4 horas por dia e trabalha 6 horas por dia, ele vai ter a remissão de 2 dias cada 3 dias de estudo e trabalho. Olha que coisa legal. Tá? Então ele quer saber o seguinte, durante todo aquele período de pena, não sei quanto que foi, o enunciado não diz quanto tempo que foi, mas imagine que ele tenha feito isso por 9 anos. Por 9 anos ele trabalhava e estudava. Gente, ele vai ter a remissão de quanto tempo? Cada 3 dias vai ter a remissão de 2. Cada 6 dias, a remissão de 4. Cada 9 dias, a remissão de 6. Então, quanto mais ele trabalha, enquanto mais ele estuda, menos tempo ele ficaria na cadeia. Ele quer saber o seguinte, eu trabalhei muito para diminuir a quantidade de pena que eu iria ficar na cadeia. E aí? Por eu ter sido pego cometendo uma falta grave, eu vou perder todos os meus dias de trabalho, de estudo? Não vou perder. Não vou perder. Não posso perder tudo. Eu perco apenas parte dele. Apenas parte dele. Rafael, me mostra isso em números. Eu falei em números, pessoal, tá? Falei em números. Mas é simples, ó, o que eu estou dizendo. Imaginem que o cara tenha feito o que eu disse ali, né? Ele pegou, 18 anos de cadeia, tá? Ele já trabalhou e estudou por 9. Então, veja bem, 3 tira 2. 3 tira 2. Ô, caralho. Desculpa a boca. Ó, 3 tira 2. 3 tira 2. Certo? Porque ele estudou e trabalhou. Ele estudou e trabalhou. Ele estudou e trabalhou. Certo? Então, veja bem, se ele cumpriu 9 anos fazendo isso, ele diminuiu quanto de cadeia? Tecnicamente, 6 anos. Ô, caralho. Ele diminuiu o quê? 6 anos, né? Rafael, não pode falar palavrão, cacete. Eu sei, desculpa, gente. De vez em quando a gente fala merda aqui, não tem jeito, escapa. Ó, diminuiu 6 anos. Agora ele quer saber, Rafael, esses 6 anos, eu vou perder todos eles? Não, não vou perder todos.
Eu perco o quê? Desculpa, 1/3, tá? Ele pode perder 1/3 disso daqui. Ele pode vir a perder 1/3. Se ele for pego cometendo uma falta grave, ele perde 1/3 dos dias remidos. Tudo bem? Beleza? Pessoal, isso aqui foi fácil? Foi fácil, tá? Agora entenda, depende de revisões, né? É claro que depende de revisões. Só que a questão não abordou isso também, tá? Ela não abordou isso. Eu estou aproveitando o enunciado para poder explicar esses conteúdos aqui pra gente, tá? Ela não abordou isso. Ela abordou parte disso. Ela quis saber o seguinte, né? Ela pergunta se o cara perde todos os dias, considerando as informações narradas. O advogado de Antônio deverá esclarecer o quê? Ó, talvez você não consiga responder tudo porque eu não expliquei tudo ainda. Mas o que você pode excluir aqui? Vamos lá. O trabalho da unidade prisional e o estudo durante o período de cumprimento de pena em regime semiaberto justificam a remissão, mas não o curso frequentado durante o livramento condicional. Ih, Rafael, não entendi nada. Sendo certo que a falta grave permite a perda de parte dos dias remidos? Não é essa. Tá? É essa ou não é essa? Não sei, Rafael. Você falou que perde parte. Sim, perde parte. Então poderia ser essa. Perde parte, sim. Perde parte. Tá? Perde a totalidade dos dias remidos? Não, a totalidade não perde. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Podendo a punição por falta grave gerar perda de parte dos dias? Perde parte, sim. Então tá certo esse pedaço aqui. Tá certo esse pedaço. Esse pedaço aqui tá certo, porque pode perder parte. É 1/3 essa parte que pode perder. Aqui, ó. Mas tão... Aqui, essa aqui que eu não falou. O reconhecimento não permite a perda dos dias remidos. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Então isso aqui a gente sabe que não se aplica. Tá errado. Tá? Então essa daqui não poderia ser a C. Letra D. Haverá perda de todos os dias remidos? Não, tá errado também. Isso aqui tá errado. Então, ó que legal. Veja bem, alguma coisa você pegou. De acordo com o que eu expliquei agora, que não precisa decorar, que é interessante você entender, pela lógica, gente, imagina, o cara trabalha 9 anos na cadeia. Você acha que ele vai perder todos os dias remidos dele? Não vai perder todos. Então, aquelas alternativas que demonstram que o cara iria perder todos os dias remidos, você já exclui, você já tira ela de lado e não leva ela em consideração mais, tá? Beleza? Maravilha. Agora, entenda, outra coisa que é importante a gente verificar aqui. E os outros conhecimentos? Os outros a gente tem que decorar, gente. O que exige ali, tem que decorar. E é fácil decorar. É fácil decorar. Tá? Você vai se acostumar com isso e você vai decorar se você revisar várias vezes. Olha só. Vamos lá. Eu tenho aqui regime fechado, regime semiaberto, regime aberto e eu tenho livramento condicional. Certo? Maravilha. Gente, me responde uma coisa bem importante. Quando que o estudo te ajuda? Me fala, quando que estudar te ajuda? Quando que o estudo pode ajudar você na tua vida? Sempre. Não importa onde, quando você tome o desejo de estudar, a tua vida melhora a partir do momento que você resolve estudar. Não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja, se você resolver começar a estudar, a tua vida melhora, tá? Isso acontece, não importa se a tua vida tá uma merda, no fechado completamente, se tá mais ou menos uma merda, se tá uma merdinha ou uma merda condicionada, não importa. O estudo, em todos os casos, o estudo ele vai te beneficiar. O estudo ele vai te beneficiar. O estudo ele beneficia, independentemente do regime, ele vai te beneficiar. Então o estudo ele te beneficia sempre. Certo? Sempre haverá um benefício, tá? Beleza. Agora entenda, gente. O trabalho, aqui não tem como eu fazer analogia, tá? Mas o trabalho, ele só vai poder ajudar o cara no regime fechado e no semiaberto, tá? Só aqui, ó, o trabalho. Por que, Rafael? Porque é condição para o aberto trabalhar, tá? É condição para o livramento condicional o cara trabalhar, é condição, tá? Então, a remissão, ela acontece por trabalho no fechado e no semiaberto. Por estudo, não importa, fechado, semiaberto, aberto ou no livramento condicional. Sempre haverá. Tudo bem? Maravilha, pessoal. Maravilha. Fácil como tudo na língua portuguesa. Tranquilo? Beleza, gente. Entenderam? Sim, né? Rafael, sim. Você fala sim por nós, aí não dá tempo da gente responder. Você entendeu? Sim. Foi o que eu falo? Foi. Tem que esperar nós falar. Se nós falar que foi difícil, que eu não entendi porra nenhuma, tá? Pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Mas recomendo, pessoal, as revisões para que nós não tenhamos mais dificuldades, para que essas coisas façam parte do nosso entendimento. Aí você consiga acompanhar outros raciocínios, tá? Igual eu falei uma expressão aqui no meio que eu tenho certeza que muita gente não conseguiu acompanhar. Por quê? Porque eu falei o seguinte, que a falta grave interrompe a contagem para fins de progressão de regime, mas não interrompe a contagem para fins de progressão de livramento condicional.
Então, isso eu não vou explicar agora, porque demora mais uns 20 minutos para explicar isso, tá? Mas, entenda, já expliquei isso em aulas antecedentes. Em outras aulas foi explicado isso, tá? Então, eu expliquei, lembra que eu falei, ó, o cara ia passar final de ano com a família, no Natal, pela saída temporária que acontece no semiaberto. Aí ele foi pego com o celular na cadeia. Fudeu, interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, ele só vai voltar agora para semiaberto daqui 4 anos que ele vai ter direito de saída temporária, certo? Então, quem ia passar o Natal esse ano com a família, se for pego cometendo uma falta grave, vai ter interrupção da contagem da progressão de regime e o cara vai se ferrar, tá? Isso não acontece com o livramento condicional. O cara, mesmo cometendo uma falta grave, ele continua tendo direito ao livramento condicional. Tá? Nós tratamos isso também na aula da lei anticrimes, em que nós comentamos a respeito disso. O que o cara não pode cometer é uma falta grave nos últimos 12 meses. Ele tem que esperar passar 12 meses para ele ter direito de sair, né, com o seu livramento condicional. Bom, gente, maravilha, tá? Vamos aqui, mais 10 minutos a gente acaba isso aqui. Tá? Mais 10 minutos a gente acaba. Espero que acabe, mas não sei se iremos acabar, mas tem que acabar pelo menos isso daqui. Bom, quem quiser ler, pessoal, isso que eu falei está no artigo 127, lá da Lei de Execuções Penais, tá? 127, 126, não vou colocar aqui agora não, senão demora muito tempo. Bom, vamos lá. Gente, eu mencionei ontem, né, que se houver o indeferimento de extinções da punibilidade por parte do juiz no curso do processo, cabe recurso em sentido estrito, certo? O indeferimento ou deferimento das causas extintivas da punibilidade cabe recurso em sentido estrito. Fala, o que é uma causa extintiva da punibilidade? Hoje nós falamos de algumas aqui. Eu falei sobre anistia, falei sobre perdão judicial. Perdão judicial e anistia são situações o quê? Em que, se elas acontecerem com o réu, ele não será considerado reincidente, mesmo após o curso do processo ali. Tá? E aproveita para lembrar o quê? Que são extinções da punibilidade. Se você vem a pedir uma anistia, graça, indulto, você alega que teve esse benefício da prescrição de decadência e o juiz não acolhe esse pedido seu, quando ele não acolhe, cabe reze. E se ele acolher, Rafael, também cabe reze pela parte que está acusando. Quando esses benefícios não são concedidos ou são concedidos no curso do processo, cabe reze. Se forem concedidos na própria sentença, cara, houve ali uma condenação não acolhendo a prescrição. Então, se houve a condenação, cabe apelação. Da condenação, da absolvição, da impronúncia e das residuais de reze, cabe apelação. Certo? Cabimento de apelação. A aula de ontem nós vimos isso e está disponível para vocês reassistirem caso vocês queiram, mas é interessante lembrar disso, né? Incidente de insanidade mental, cabe apelação. Certo? Do indeferimento do pedido de levantamento dos bens sequestrados, cabe apelação. Do incidente de falsidade documental, cabe reze. Tá? Quando você tem a rejeição da denúncia, cabe reze. Quando tem uma nulidade da instrução, cabe reze. Quando você tem a não homologação do acordo de não persecução penal, cabe reze. Tá? Beleza? Então, isso é importante a gente ter em mente aqui. Não é difícil, pessoal, não é difícil. Bom, outra coisa bem legal, bem interessante, é a contagem dos prazos do processo penal. Confesso que essa foi uma questão que trouxe aqui algo que poderia ser fácil e eles dificultaram, que é o seguinte, pessoal, a contagem do prazo ela acontece assim. Se você é intimado hoje, começa a contar amanhã. Onde acontece isso? Sempre acontece assim. Os processos são assim. Tá? Se você é intimado hoje, começa a contar amanhã. Nós temos uma peculiaridade no processo de trabalho, que quando você é intimado no sábado, porque você pode ser intimado no sábado, você considera-se intimado na segunda-feira. Só que aí, se você for intimado na segunda, começa a contagem na terça, tá? É uma peculiaridade lá. Mas, em regra, é o seguinte, se você for intimado nos dias úteis, né, começa a contar no próximo dia útil subsequente. Simplesmente assim. Então, consequentemente, se você for intimado na sexta, começa a contar na segunda-feira o prazo para você fazer alguma coisa. É isso que nós temos, tá? E a questão, ela abordou isso. Vocês vão encontrar uma questão que aborda isso, fazendo menção aos prazos para você fazer um recurso. O prazo para interposição do recurso em sentido estrito ou da apelação é de 5 dias, tá? É de 5 dias. O prazo para as razões da apelação é de 8 dias e do reze é um prazo de 2 dias. Aproveitando que eu estou falando um monte de merda aqui, manda o seu nome completo aí para ver se alguém está prestando atenção na aula, tá? Eu sei que quem está com a câmera ligada está prestando atenção, né? Os demais eu não tenho certeza. Mas olha só, enquanto eu falo essas coisinhas aqui, eu vou pegar a questãozinha e mostrá-la para vocês. Tem umas questões boas aqui. Uai, será que eu estou na prova errada? Não. Aqui é a questão da extinção da punibilidade, já vou pegar aqui para vocês, vou encaminhar. Opa, que bom, deu algumas assinaturas aí. Beleza, pessoal, isso aí. Vamos firmes e fortes aqui. Putz.
Cara, eu sei que é pouco tempo que eu tô levando para encontrar as questões aqui, né? Mas dá uma raiva, cara. Tava certinho já. Aqui, ó. Inclusive veio o nome do Fred, ó, Fred. Essa prova aqui usou o seu nome aqui. Ó. A questão abordou assim, ó. Fred foi denunciado e condenado em primeira instância pela prática do crime de corrupção ativa, sendo ele e seu advogado intimados do teor da sentença no dia 5 de junho de 2018, terça-feira. Começa a contar o quê? Na quarta. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Caiu no domingo? Caiu, então vai para segunda-feira, tá? A juntada do mandado de intimação do réu ao processo, todavia, somente aconteceu em 11 de junho de 2018. Ó, veja bem, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Nós já tratamos isso sobre em direito tributário, tá? Direito tributário, eu disse que uma coisa é iniciar a execução, outra coisa é você ser citado, outra coisa é juntada, tá? Então entenda. O que é a juntada? É assim, eu sou oficial de justiça, cheguei na tua casa, eu te intimei. Eu juntei o processo? Não, eu intimei. Você assinou o processo, você assinou, desculpa, a intimação, assinou a citação de que existe um processo contra você. Você assinou agora. Eu não catei e juntei nos autos do processo. O processo está lá no fórum, tá? Então uma coisa é a data da intimação, outra coisa é a data da juntada. Faz sentido? Cheguei na tua casa, toda vez que alguém é citado, o oficial de justiça traz o processo junto? Os 8 volumes do processo? Traz? Não traz junto. Ele vem só com uma folhinha. Tá? E quando que é a juntada? A juntada é em outro dia. A juntada acontecerá em outro dia. No processo penal, a contagem se dá da data da intimação e não é da data da juntada. É da data da intimação. No processo civil, é da data da juntada, na maioria dos casos. Tá? Olha só, no CPC, vou mostrar aqui para você. Ó, salvo disposição em sentido contrário, né? Considera-se dia do começo a data da juntada dos autos no aviso recebimento, a data da juntada dos autos, aqui, certo? É sempre a regra é a data da juntada, certo? Então, a data da juntada dos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. A data da juntada aos autos do mandato cumprido, quando a citação ou intimação se der por oficial de justiça. Né? A data da ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe da secretaria. Quando você vai lá no cartório e o cara fala o seguinte: você foi lá comer um bolo na secretaria. Aí o cara fala: ô, teu nome é Gilberto? Ô, cara, tem um processo contra você aqui. Assina aqui. Pronto. É isso aqui que acontece. Tá? Então a regra é o quê? Da juntada. Aqui não é a juntada, né? O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. Tá? O dia útil seguinte, você não consegue decorar tudo. Tá? Tem muitas coisas aqui. Mas entenda, a regra é a data da juntada. No processo penal, não. No processo penal é a data da intimação. Tá? No processo penal é a data da intimação. Tudo bem, pessoal? Beleza? Fácil isso? Fácil, gente. Fácil, e é importante você prestar atenção no que foi dito aqui agora. Tá? Então, essa questão, ela abordou simplesmente esse conteúdo. E ela queria saber somente isso. Tá? Então, aí ele vai ter várias opções aqui de datas. Tá? E aí, realmente, você tem que saber que se vencer no domingo, pula para o próximo dia útil subsequente, que seria na segunda-feira. Tá? Beleza? Maravilha, gente. Vamos lá. Esses são os prazos processuais. Vamos aqui pegar uma outra questão. Ei, mas que raiva, viu? Eu não gosto de demorar para explicar as coisas. Ó, vou ter uma outra que vocês vão encontrar, pessoal. Essa aqui eu não vou ler não, porque senão não sobra nada para vocês fazerem também, né? De difícil no simulado. Ó, vai ter uma questão que ela vai ter muitas datas e ela vai comentar e conversar a respeito do quê? De decadência. Tá? Então você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque uma coisa é o prazo de 6 meses, que se dá na decadência quando você tem a ciência de quem cometeu o crime. Então, se uma pessoa vier me ofender, o prazo decadencial de 6 meses não se dá da data do fato, se dá da ciência de quem cometeu o crime contra mim, ou contra a minha honra. Tá? Então, se você deixou um papel, um bilhete no meu carro lá, me xingando tudo, falando uma coisa para mim, eu só vou ter o prazo inicial de contagem decadencial quando eu souber que foi você. Enquanto eu não sei, não se iniciou a contagem. Então, imagine que 4 de vocês me ofenderam. Aí um de vocês se arrependeu e veio falar assim: Rafa, aqueles 3 te ofenderam, eu também fiz a ofensa com você, mas eu me arrependi. Tá? Aí fala: não, beleza, você é gente boa mesmo, tá? Eu não vou oferecer uma queixa-crime contra você, somente contra aqueles 3. Tá certo isso?
Não está certo. Por quê? Porque nas ações penais privadas, nós não podemos dividir a acusação. Então, se 4 pessoas me ofenderam, tá? Eu tenho que fuder, ou eu tenho que ferrar as 4 uma vez, ou eu não vou ferrar nenhuma, tá? É isso que tem que acontecer. Beleza? Por quê? Porque isso é com relação à ação penal privada, tá? Então, a mesma coisa acontece com o perdão do ofendido. O perdão, ontem eu falei sobre isso, tá? O perdão do ofendido é ato bilateral, a renúncia é ato unilateral. A renúncia é não quero fazer nada contra nenhum de vocês. Perdão do ofendido, eu não quero, né, depois que já começou o processo, que esse processo continue, eu vou perdoar vocês. O perdão é ato bilateral, vocês dependem, eu dependo de aceitação. Agora, a renúncia. Eu só não quero ferrar a Ana Glicério. E aí, o que vocês podem pedir? A extensão dessa renúncia que eu fiz com relação a ela para os demais, certo? Eu não posso querer ferrar só os outros e deixar ela de boa. Ou eu ferro todo mundo ou eu não ferro ninguém, tá? Então é isso que acontece na ação penal privada, certo? E o Ministério Público, ele veza não, né? Ele veza, eu acho que quis falar veza, ele veza não. Ele vela pela indivisibilidade. Ele vai dar uma olhada, vai te intimar, ó, você está querendo colocar somente 3 pessoas no polo passivo, está faltando uma, você não quer colocar? Se você não colocar, ó, vai estar extinta a punibilidade com os demais. A extensão vai acontecer. A extinção da punibilidade pela renúncia se estenderá aos demais. Tá? Aí você fala, tá bom, então eu quero colocar o outro sim no pau. Eu não quero colocar o outro no pau, não. Beleza? O Ministério Público não pode automaticamente, ele sozinho, fazer isso por você. Tudo bem? Ele não pode vir a realizar essa situação. Gente, vai ter uma questão também, ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Mas eu acabei não lendo completamente a questão. E hoje eu vou ler aqui com vocês. Essa questão é muito boa, mas eu não vou falar a resposta não, tá? Vai ficar com vocês, para vocês se divertirem e lembrar daquilo que eu expliquei na aula de ontem. Se você quiser reassistir a aula de ontem, aí você vai verificar e vai ver que eu expliquei esse conteúdo. Hoje eu só vou ler a questão aqui e deixar a curiosidade, né? Olha só. Carlos, em conversa com seus amigos, na cidade de Campinas, afirmou categoricamente que o desembargador Tício exigiu 50 mil reais para proferir voto favorável para determinada parte em processo criminal de grande repercussão na comarca em que atuava. Gente, isso aqui é um fato? É um fato, é um fato. Eu não estou falando que o desembargador é corrupto. Eu estou mencionando um fato aqui, um fato criminoso, porque o verbo exigir é um verbo que caracteriza o crime de concussão. Concussão é um crime, né, que existe quando o servidor público ele exige vantagem indevida. Corrupção passiva é quando ele aceita, oferece ou solicita vantagem indevida. Corrupção passiva e o crime de concussão são crimes agora que têm a mesma pena, de 2 a 12 anos. Antigamente, a pena de concussão era uma pena de 2 a 12... eu não lembro a pena, mas era uma pena menor. Por incrível que pareça, a concussão era menor. A concussão, que é algo pior, tinha uma pena menor, tá? Era algo pior e tinha uma pena menor. Gente, olha aqui que eu tenho para vocês, eu vou mostrar. Olha o que entrou aqui. Nossa, agora já está muito grande. Já está gorda demais. Olha o tamanho. Minha lindona. Olha, minha fedida. Olha, gente, o tamanho disso. Está muito grande, velho. Cresce muito rápido. Já, muito grande. Olha, Rafa. Olha lá. Dá uma olhada no pessoal. Dá uma olhada. Minha gorda. Ai. Tadinha. Ela, se você não brinca com ela fica braba. Ó, vamos lá. Nem sei onde eu parei mais. Bom, o crime de concussão e corrupção passiva, isso. Gente, ontem eu falei sobre isso, tá? Então, se eu imputei falsamente fato definido crime contra alguém, eu estou praticando o crime de calúnia, tá? Beleza. Ao tomar conhecimento dos fatos, já que tinha uma das pessoas que participava da conversa, era amiga do filho de Tício, o filho do desembargador, o desembargador apresentou queixa-crime, imputando a Carlos o crime de calúnia majorada, tá? Uma majoração é o aumento da pena na terceira fase, né? Convicto de que sua afirmativa seria verdadeira, Carlos pretende apresentar a exceção da verdade, com a intenção de demonstrar que Tício realmente havia realizado a conduta por ele mencionada. Procure então seu advogado para a adoção das medidas cabíveis. E eu quero que vocês se divirtam nessa questão. Uma questão muito da hora, velho. Muito legal. Porque, veja bem, eu falei sobre isso ontem. Eu não vou repetir hoje. Eu quero que vocês façam e errem essa questão, ou façam e acertem essa questão, tá? Não vou repetir, porque eu falei ontem disso, eu só não li a questão com vocês. É uma questão que vai tratar sobre prerrogativa de foro, e ontem eu falei isso, né? Ontem eu falei, se você analisar, você vai verificar lá que eu comentei exatamente isso, né?
que nós não temos prerrogativa de foro, lembra? Eu falei, inclusive, que juiz natural é diferente de juiz de primeiro grau, tá? O nosso juiz natural é o juiz de primeiro grau. Agora, o juiz natural de um desembargador não é o juiz de primeiro grau, certo? Então, isso é importante a gente entender. O juiz natural do desembargador não é o juiz de primeiro grau, tá? O juiz de primeiro grau é o juiz, tá? O juiz natural nosso é o juiz de primeiro grau. O juiz natural de um juiz, de um prefeito, de um governador, de um desembargador, do ministro do STF, do STJ, não é, né, o juiz de primeiro grau. Tudo bem? Beleza? O juiz natural é diferente de juiz de primeiro grau, tá? Isso é fácil, pessoal. É fácil sim. Beleza? Gente, ó, só para finalizar aqui, quem não assistiu às aulas ainda, pessoal, dos 40 dias lá e que tá vendo essa aula gravada aqui, eu recomendo que vocês façam assim, sem pressa, mas faça assim, aula 1, faz a provinha da aula 1, tá? Parte 1. Se você não entendeu como é que funciona, conversa comigo, porque muita gente ficou com dificuldade ao longo do curso. Então, assim, ó, assistiu a aula 1, parte 1, parte 2. Vai lá e faz a parte 1, parte 2 da prova. Depois você vai lá assistir aula 2, parte 1, parte 2. Aula 3, parte 1, parte 2. Aula 4, 5, 6, até a aula 15, parte 1, parte 2. Aí você para, aí você volta lá de novo na prova 1 e faz de novo as aulas. Parte 1, parte 3, parte 4, parte 3, parte 4, parte 3, parte 4, tá? Só para finalizar, ó, vou mostrar aqui como é que funciona, ó. A última vez aqui, pessoal, não vai embora não, deixa eu só fazer isso aqui, ó. E aí até para quem estiver fazendo revisão é importante, tá? Ó, o que você tem? Eu não sei o número das aulas, mas elas estão em ordem de dias. Só que esquece a ordem de dias. Procura o quê? Procura prova 1. Aí você tem parte 1 e parte 2. Depois você tem prova 2. Tem parte 1, parte 2. Prova 3, parte 1, parte 2. Prova 4, parte 1, parte 2. Isso acontece o quê? Até a prova 15, parte 1, parte 2. Depois você tem o quê? Tudo de novo. Prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. Só que agora é o quê? É parte 3, parte 4. Parte 3, parte 4. Parte 3, parte 4. Certo? Esse é o curso, pessoal. Esse é o curso. Recomendo que vocês façam. Caso vocês não entenderam, pelo menos veja a parte das aulas extensivas, tá? E agora uma coisa muito importante, gente, ó. Sucesso, sucesso, sucesso. Cara, agora que deu esse BO na prova da OAB, assistam às aulas de processo civil, gente. Façam isso, tá? Ô, José, abre o áudio aí para falar. Só porque a José, ela foi a primeira, ela comprou o cursinho em fevereiro do ano passado, acho que foi março do ano passado, coitada, não fez a prova até hoje. E aí, ela assistiu, ela gostou, e ela, tipo, hoje ela gosta, tipo, processo civil tá meio que fácil, tá? Isso é legal, porque é bem extensivo. Não tem, não tem como, né? Se eu não abrir, né, não tem como. Fala aí para o pessoal assistir a aula. Oi, gente, boa noite. Então, não, realmente, eu comprei o cursinho já faz mais de um ano, na expectativa de que teria a prova no começo do ano passado, e não teve. Enquanto isso, o Rafa ficou dando aula para mim, né? Ele ia me mandando as aulas por partes de processo civil. E aí eu fiz o curso inteiro. E eu que não gostava de processo civil, me apaixonei. Ele explica de uma maneira muito simples, nem parece que você está vendo processo civil. Era um hobby para mim assistir. Ele sabe, eu falei para ele que eu amei. Muito bom. Da hora, Recomendo. obrigado. Obrigado, Júlio. Oh, eu deixei isso aí porque, gente, é legal, cara. Pô, agora a gente tem a oportunidade de ver extensivo o negócio, tá? Vê lá. Eu vou mandar no grupo, então, a parte 1, parte 2, né, do processo civil. Aí depois eu mando a parte certa, a parte tal. Eu vou mandando. Se puder assistir, cara, vale a pena, gente, vale a pena, acredito, tá? Você vai pegar um norte bem grandão. Assim como vocês, tenho certeza que estão bem pra caralho agora em constitucional administrativo. Talvez não acerte tudo, mas sabe como é que funciona agora, consegue ler tudo, consegue ler tudo. Então, isso também pode acontecer com o processo civil, cara. A gente tem uma puta de uma oportunidade de fazer uma prova assim, pra voar, tá? Pra voar, certo? Bom, obrigado, gente. Valeu, tamo junto. E é isso aí, ó. Infelizmente, eu não cumpri ontem, né? E hoje a parte de trabalho processo trabalho. É que é tão rápido o trabalho processo trabalho, né? Que não tem raciocínio muito. É assim, pai, puff, pai, puff, pai, puff, né? Então, eu explico de novo para vocês amanhã, tá? Mostro os artigos. Quem não quiser fazer parte da aula, não precisa, tá, gente? Eu vou só fazer amanhã, 7h30, eu explico de novo. Trabalho processo trabalho. Começa 7h30. Provavelmente até 8h10 eu acabo. Rapidinho, tá? Rapidinho, trabalho processo trabalho. Do que conteúdo que vai ter lá na prova de domingo. Beleza? Gente, valeu. Um beijo do mago, até mais.